Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, e segundo a palavra do Senhor, era pois Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que ele divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do seu furor e da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu caminho, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Podeis assentar com as vossas Bíblias abertas. Todos agora atentos à palavra do Senhor. Tema de hoje: verdadeiros sinais de um arrependimento. O que é um arrependimento? O que eu entendo por arrependimento? Estou arrependido, meu Deus. Por que nós só se arrependemos depois que fizemos a coisa errada? Por que nós não se arrependemos antes? Pastor, agora nós temos algo interessante entre esse tema e a história de Jonas. Quando falamos da história de Jonas e nesse tema, eu vejo algo interessante. Estamos no estudo do livro de Jonas e das dispensações, aonde na história bíblica paramos na cidade de Nínive. Tá? Pastor, Jonas, o arrependimento dos ninivitas. A palavra de Deus, ela é poderosa. O sermão de Jonas, embora desprovido da graça, tá? Produziu o maior resultado que se tem notícia na história. O sermão de Jonas, embora desprovido da graça, produziu o maior resultado que se tem na história. A resposta à pregação de Jonas foi imediata e retumbante. Percorria toda. E mesmo que a palavra não tenha chegado a todos os ouvintes, mesmo ouvindo a mensagem diretamente, todos, sem exceção, daquela cidade,
se humilharam. Todos, sem exceção. A cidade inteira se humilhou. Pastor, mas Jonas, ele foi um a um? Não. Jonas, a Bíblia diz que ele entrou na cidade falando. A cidade era caminho de 3 dias. A pé. Não sei quantos dias demora para atravessar a cidade. Entendeu? Mas aqui a Bíblia diz que a cidade levava caminho de 3 dias para atravessar ela. A pé. Então você soma aí caminho de 3 dias. 3 dias das 6 da manhã às 6 da noite. 3 dias andando a pé, aí você vai ver mais ou menos a extensão de quilômetros. Entendeu? Aí você vai ver mais ou menos o tamanho da cidade de Nínive. Jonas entrou na cidade pregando. E a mensagem que ele pregou era: dentro de 40 dias, a cidade vai ser subvertida. Arrependam-se. Arrependam-se. Dentro de 40 dias vai ser destruída. Essa foi a mensagem de Jonas. E algo interessante, quando eu vejo aqui Jonas falando, pregando, eu vejo que a Bíblia nos dá alguns sinais de conversão, falando dos ninivitas. Por que os ninivitas se arrependeram? Como se arrependeram? Qual foi a causa que constrangiu eles a ir ao arrependimento? Lembrando que entrou na cidade um homem que ninguém conhecia, um profeta que ninguém conhecia. O nome dele se chamava Jonas. Algo interessante, quando eu vejo aqui falando da história de Jonas, eu vejo quais são os sinais da conversão dos ninivitas. Pastor, quais são os sinais? Como é que eu provo que os ninivitas mesmo se converteram, irmã Cíntia? Primeiro sinal: arrependimento sincero. Né? Nem todos que se arrependem, nem todos que falam, nem todos que estão falando de coração. O que é um arrependimento sincero? Nós vamos entender hoje pela palavra de Deus o que é um verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é aquela pessoa que diz: estou arrependido, vai de novo para você ver. Estou arrependido, mas está aqui, só estou esperando acontecer de novo para me pegar e jogar na tua cara. Entendeu? Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Isso é vingança. Isso é toiça de raiz de amargura. De toiça nós entendemos, né, jardineiros? Vai arrancar uma toiça de palmeira familiar para você ver como é que é ruim? Só nós que temos experiência com jardinagem que entendemos como é que é. Pastor, agora uma toiça no coração. Uma toiça de raiz de amargura. Uma toiça de mágoa. Uma toiça de falta de perdão. Pastor. Pastor, quando eu vejo no capítulo 3, versículo 5, lê lá para nós. Jonas capítulo 3, versículo 5, bem alto. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Os ninivitas exerceram sua tristeza interior pelo pecado através de um jejum e da humilhação com panos de saco. Pastor, pano de saco naquela época era um sinal de demonstração em público que a pessoa estava desgraçada. Pano de saco. Pastor, quando você queria se humilhar, você saía em público vestido de pano de saco. Quando o negócio era miseravelmente mais miserável, você ainda pegava as cinzas e se jogava na cabeça. Olha a situação de Jó, irmã Miriane. Jó, ele chegou numa situação que nem pano de saco mais ele tinha. Só sobrou cinza. A cinza encontra em qualquer lugar, né? Cinza é consequência de algo que foi queimado. Cinza é lixo. Cinza não tem valor. Você já viu alguém brigando por cinza? Não. Pastor, mas carne é bom. Carne a gente até luta para ter um pedaço de carne, mas deixa essa carne torrar. Deixa essa carne virar cinza. Nós falamos aqui na aula de teologia sobre as cinzas do altar, não falamos? Acho que foi lá na casa do Noel, o negócio quase pegou lá.
cinzas no altar. Os sacerdotes, eles não estavam se preocupando em tirar a cinza do altar. E essa cinza acabava tirando a força do fogo. Que essa carne vai limpar a tua churrasqueira primeiro. Senão não adianta de nada você botar carvão novo lá dentro. A cinza vai danificar, vai tirar o fogo, vai abafar, vai contaminar a carne. Estamos falando aqui que o povo ninivita, quando ouviu a mensagem, primeira coisa, eles se vestiram com panos de saco. O que eles fizeram? E no mundo antigo, esse era um meio comum de expressar tristeza, humildade e penitência. O que mais, pastor? As marcas do verdadeiro arrependimento. Primeira coisa é você mostrar arrependimento. E não só contigo, mas com o público, com o povo. As pessoas precisam ver que você se arrependeu. Entendeu? As pessoas precisam ver. O arrependimento dos ninivitas foi unânime, desde o maior até o menor. Ei, o Jonas entrou pregando uma mensagem, e essa mensagem, irmã Priscila, ela não era só para os políticos, não, ela era para até as crianças. Ela tinha que atingir todo mundo na cidade. Era uma mensagem que não fazia acepção de pessoa. Ah, pastor, hoje essa mensagem, poxa, a mensagem que o pastor está pregando é sobre arrependimento. Ah, então deve ser para o irmão ali. Não, eu acho que essa mensagem é para o irmão. Não, a mensagem que Jonas entrou pregando naquela cidade, ela atingiu tanto o grande quanto o pequeno. Ela atingiu unanimamente todo mundo. A Bíblia diz que todos se arrependeram. Começou de cima para baixo, desde o rei até as crianças. Pastor, como é que uma criança se arrepende? Quando um pai ensina a criança a se arrepender. Como é que uma criança aprende a adorar a Deus, a honrar a Deus, a ter respeito pelas coisas de Deus? Quando o pai e a mãe começam a ensinar em seu exemplo. Senão não adianta. Entendeu? Outra coisa que nós vemos aqui na cidade de Nínive é que nenhuma justificativa e desculpa e arrogância, olha aqui, ó, nenhuma justificativa e desculpa foi dada. Eles todos se prostraram em total humildade diante de Deus. Interessante que Jonas entrou na cidade, entrou pregando. Jonas não direcionou a mensagem para vou chegar aqui na casa daquela família. Eu vou pregar aqui, daqui, irmão, você sabe mais alguém aqui que pode ser evangélico? Para mim ir lá na casa deles pregar? Não, Jonas não escolheu ninguém. Jonas chegou e pregou. Dentro de 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Entendeu? Jonas não fez acepção de pessoa, porque Deus não mandou fazer. Deus falou, aonde a tua voz chegar, vai contagiar. E vocês vão entender mais para frente como que contagiou. Olha só que interessante. Eles todos se prostraram em total humilhação diante de Deus. Pastor, como que a cidade toda se prostrou se Jonas não conseguiu em 3 dias evangelizar a cidade inteira? Se espalhou. Boa colocação. O próprio rei trocou seus mantos reais por panos de saco. Ei, para tirar os mantos reais de alguns políticos aí tem que ser uma palavra. Se não aparecer fulano de tal, que tem um tal, que tem um PhD tal, que tem referência tal, que só prega para 1000 e tantas pessoas, se ele não vier aqui, eu não sinto nada. Você já está estragado. Deus vai mandar uma jumenta pregar para você. Deus vai providenciar um galo para pregar para você. Deus vai preparar uma baleia, um peixe, para vir ali, não vai pregar, vai só te travar 3 dias lá. Pastor, o rei foi constrangido. O rei trocou seus mantos reais por panos de saco e sentou no chão e em meio ao pó e cinzas. Estamos falando do rei da cidade de Nínive. Que mensagem, meu Deus do céu.
para fazer o rei sair. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Olha que interessante. Deus não mandou Jonas. Presta bem atenção, meus irmãos. Deus não falou, Jonas, levanta-te. O que diz lá no capítulo 3, versículo 1? O que diz lá? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ok, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Deus identificou alguma pessoa aí? Deus identificou algum político aí? Vai, fala. Deus identificou alguma referência? Olha, primeiro passa na casa do rei tal, depois passa na casa do cônsul tal, depois do deputado tal, depois... Ei, Deus fez isso? Não. Vai lá e prega. Vai lá e prega, porque a minha palavra ela atinge todos, o grande e pequeno. Não tem esse negócio de fazer um negócio mais cheio de 9 horas para um e mais cacetada no outro. Não, é a palavra de Deus, ela é apta para discernir e curar e orientar o grande e o pequeno. Vai lá e prega. Pastor, ele levou a palavra ao rei de Nínive? Não. Foi Jonas que foi pregar para o rei de Nínive? Não. Como é que a palavra chegou no rei de Nínive? Olha só que interessante. Jonas não foi instruído para ir primeiro a ele, em respeito à sua dignidade real. Deus não falou para Jonas: Jonas, primeiro você passa no palácio real. Entendeu? Jonas, primeiro tu vai lá e respeita o rei. A minha palavra é mais autoridade, mas nós temos que respeitar o rei. Jonas, eu estou mandando, eu sou o rei dos reis, mas você pega e vai lá, se submete ao rei da terra. Deus não falou isso. Jonas, vai lá e fala a minha palavra. Entendeu? Vai lá e fala a minha palavra. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de autoridade aqui da terra. Você não precisa ter medo de coisas aqui da terra, se você está falando a palavra do céu. Não precisa ter medo, você não precisa se acovardar. Pastor, mas irmão, se a palavra é de Deus, ele é mais autoridade do que os que estão aqui na terra. A Bíblia diz: importa eu obedecer a Deus do que os homens. Isso é a Bíblia. Então Jonas, segunda coisa, a Bíblia diz que são felizes os reis que têm em seu redor homens que lhes darão avisos das coisas que pertencem à paz do reino. Outra coisa, das advertências tanto da palavra quanto das providências de Deus. Jonas entrou na cidade, irmã Juliana, pregando a destruição da cidade e pregando também arrependimento da cidade. O rei tinha amigos. É tão bom quando nós temos amigos. Amigos que nos traz, irmão Deva, coisas boas. Entendeu? Porque tem aqueles amigos de Jó, que chegavam para Jó só para trazer notícia ruim. Ó, morreu todo o teu gado lá e só sobrou eu para contar a história. Ó, morreu toda a tua família lá e só sobrou eu para vir te contar a história. Ó, queimou toda a plantação lá e só sobrou eu para contar a história. Entendeu? Às vezes nós temos esse tipo de amigo que só sabe trazer coisa ruim. Só sabe trazer fofoca ruim. Ei, aquele rei não. Aquele rei tem amigos que ouviu a palavra do Senhor lá na praça, talvez, lá no centro da cidade, talvez, e quis compartilhar aquilo com o rei. Rei, você sabe o que está acontecendo? Não. Você sabe desse homem que chegou na cidade? Não. Rei, esse homem está dizendo que Deus, o Deus dele, aquele Deus que criou os céus e a terra, vai destruir a cidade. Da onde vem esse homem? Rei, esse homem vem de Israel. Opa, Israel, eu sei que tem um Deus. Porque se você for olhar nos livros de história, se for nos dias de hoje, vamos estudar lá no colégio, matéria, história, vamos ver como é que descobriram o Brasil. Ok, Pedro Álvares Cabral,
Como é que descobriram a Austrália? Os navios lá, né? Interessante, pastor. Eu creio que aquele rei de Nínive conhecia a história de Israel, sabia do Deus de Israel, então sabia que primeiro aquele Deus de Israel tinha feito o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho. Opa, não é qualquer Deus. Tinha sustentado o povo de Israel no deserto por 40 anos, não é qualquer Deus. Tinha feito aquele povo de Israel atravessar o Rio Jordão, não é qualquer Deus. Tinha destruído a grande cidade de Jericó, não é qualquer Deus. Pastor do céu, eu creio que quando aquele rei descobriu que aquele homem era de Israel, profeta de Deus, dizendo que aquele Deus que fez o povo, irmã Miriane, passar pelo Mar Vermelho a seco, disse que ia destruir a cidade de Nínive, ele diz, opa, com esse Deus não dá para se brincar. O negócio é sério. Se fosse aí um deusinho desses aqui, que não tem nada no histórico, não temos nenhum milagre, é um crucifixo, é uma imagem que nunca fez milagre, entendeu? Mas não, esse Deus que ele está falando é um Deus vivo, esse fez milagre. O que ele disse? Olha, interessante quando você tem alguém que te traz boas novas. Ele disse que dentro de 40 dias essa cidade vai ser destruída se ela não se arrepender. Opa, nós temos 40 dias. 40 dias dá para fazer muita coisa. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, jejuando na presença do Senhor. Quando ele desceu, o rosto dele resplandecia. Ontem o fogo caiu lá naquela igreja, lá em Roquento, porque alguém pregou lá sobre Satanás tem medo de quem resplandece. Satanás tem medo de quem clareia a luz do céu. Quando Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele viu uma luz e depois daquele encontro, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Aonde ele pregava, almas se rendiam a Cristo. Por causa da luz, a presença do Senhor. Eu vejo algo interessante, falando ainda sobre Jonas, eu vejo um terceiro ponto aqui, para nós trocar uma ideia, a confiança profunda em Deus. Pastor, no capítulo 3, versículo 5, nós vimos que se o arrependimento é o lado negativo da conversão, a fé em Deus é o lado positivo. Você se arrependeu, tenha fé que Deus te perdoa. Pastor, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Outra coisa, o arrependimento nos afasta do pecado e a fé nos faz correr para Deus. O arrependimento te dá aquele... E a fé? A fé te faz buscar socorro em Deus. Arrependimento diz, ai... E Deus, se você tem fé, você diz, eu estou aqui. Deus fala para ti, eu estou aqui. Há um arrependimento, muitas das vezes, quando bate o arrependimento, geralmente é depois que nós saímos de casa, que nem o filho pródigo, estava lá junto com os porcos. Depois que nós estamos atolados na lama, no lodo, aí nós se arrependemos. Eu estava dentro de casa, eu estava cheirosinho, eu estava na mesa do Pai, eu tinha tudo, pois eu não me conformava com as coisas do Pai. Eu achava que as coisas do Pai não eram prioridade, eu achava que as coisas do mundo tinham mais valor que as coisas do Pai. Aí eu resolvi me afastar das coisas do Pai. Lá fora perdi tudo, aí me arrependi. O arrependimento é o lado negativo, pastor, e a fé? A fé é o lado positivo. Você pode se arrepender lá no charco de lodo, mas se você tiver fé, clamar a Deus, a Bíblia diz, Salmo 40, tirou-me do charco de lodo e pôs os meus pés firmes sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Se não tiver fé, não tem mudança, não tem milagre, não tem nada, não tem nem agrado a Deus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, quando eu vejo algo interessante, pelo arrependimento o homem foge da ira, mas através da fé o homem corre para a graça.
Tem muitas pessoas que se arrependem, mas não muda de comportamento. Ah, pastor, nossa, levei uma multa. Ai. Arrependeu porque andou fora da velocidade. Mas na próxima viagem vai levar outra multa. Por quê? Não mudou de comportamento. A fé nos faz mudar de comportamento. Não basta só se arrepender. Você precisa mudar de comportamento. Não basta você ter medo da punição. Você precisa mudar de comportamento. Se você mudar de comportamento, você não vai ser punido. Quando eu vejo o povo ninivita, ele creu em Deus e imediatamente mudou de comportamento, se humilhou. Pastor, e aí eu acho interessante que o escritor diz que, significativamente, a reação dos ninivitas aqui é apresentado nos moldes daquilo que Deus esperava do seu povo. O que Deus esperava do seu povo? Abre lá, Êxodo capítulo 14, versículo 31, e outro, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. O que Deus esperava do seu povo? Êxodo 14, 31. Quem achou pode ler bem alto. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus esperava o que do seu povo? Temor. Versículo que o diácono Giovanni leu aqui, Êxodo 14, 31, diz bem assim, ó. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrava aos egípcios. O que Deus tinha feito, Marlon, para os egípcios? Deus matou todo o exército do Egito e fez as armas vir aos pés do povo de Israel do outro lado. Você já viu ferro boiar, Morugé? Ferro boiar? Pois é, lá ferro boiou. Como é que o armamento do povo do Egito foi parar lá no lado onde estava o povo de Israel? Armamento, espada, lança, arcos. Pastor, isso aí deveria ter afundado. É ferro? É metal? Não. Foi lá. Os egípcios afundaram. Eles que eram para boiar, não boiaram. O armamento que não era para boiar, foi até lá. Outra coisa, quando eu vejo aqui que Deus esperava do seu povo, era o temor. O temor. Irmão, você não tem que ter medo, você tem que ter temor. O medo não muda o teu comportamento, o temor muda. O temor, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é princípio da sabedoria. Se você temer a Deus, você vai ver que Deus, ele é poderoso. Deus, o povo de Israel, ele temeu a Deus, deveria temer a Deus, por quê? Porque conhecia que Deus, ele fez com o povo do Egito. Eles sabiam o que Deus fez com o povo do Egito, que Deus podia fazer com qualquer um de nós. Sabia disso. O que Deus esperava do povo de Israel também? 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. O que diz lá? Segunda Crônicas capítulo 20, versículo 20. Bem alto. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha só. Josafá, guerra de Josafá, tinha um grande exército para enfrentar. Eles estavam temerosos, porque o exército que eles iam ter que enfrentar era inúmeras vezes maior do que o pequeno exército de Israel. Mas o que o líder falou bem aqui, ó? Josafá disse bem assim para o povo de Israel, para o exército de Israel: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer que Deus faz milagre para você, mas você não tem fé no Deus que faz milagre.
Você quer que Deus faz um monte de coisa para você, mas você não acredita no Deus que você diz que serve. Ei, ouve, ó Israel, ouve, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Se você crê em Deus, tu está seguro. O que mais que ele falou? Nos seus profetas, e prosperarei. Ei, tinha profeta lá em Israel, Diácono Giovanni, pregando a palavra, orientando, ensinando, mas o povo não ouvia, o povo não acreditava, o povo duvidava. Nos dias de hoje ainda existem profetas pregando e o povo não acredita. A Bíblia nos ensina a cuidar dos falsos profetas. A Bíblia nos ensina a cuidar dos lobos devoradores. Pastor, mas o lobo devorador jamais vai te ensinar, jamais vai te trazer uma palavra que vai te fortalecer. Ele vai te trazer uma palavra que vai te enfraquecer. Entendeu? O lobo devorador nunca vai querer apacentar as ovelhas, querer que as ovelhas fiquem dentro do aprisco. Não, ele vai querer chegar aqui e espantar as ovelhas, jogar as ovelhas para fora do aprisco. Para quê? Porque lá fora do aprisco ele pega a ovelha. O lobo quer assustar, o lobo quer a carne, o lobo ele quer destruir a vida das ovelhas. Outra coisa que a Bíblia diz aqui, ó, muitas vezes não recebia o quê? O temor que Deus esperava do povo. Números capítulo 14, versículo 11. Abre lá. O que Deus esperava do povo e o povo não dava para Deus. Estamos falando de temor, estamos falando de confiança profunda em Deus. Números capítulo 14, versículo 11. O que diz lá? E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando nele não crerão, por todos os sinais que fiz no meio dele? Olha só o que a palavra de Deus fala aqui, ó. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Você sabe que muitas atitudes que nós temos provoca Deus, provoca a ira de Deus. Aí Deus pesa a mão sobre nossas vidas. Muitas das vezes a gente diz: Deus, por quê? Por quê? Eu não entendo, te sirvo tanto tempo, estou na igreja tanto tempo, por quê? Deus aqui está falando, capítulo 14, versículo 11, de Números. Até quando? Disse o Senhor a Moisés e Arão, 14, 11, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Quanta coisa Deus tinha feito para o povo de Israel, irmã Cíntia, e o povo ainda não acreditava. Vamos trazer para os nossos dias, bem pertinho para cá. Vamos bem aqui pertinho, irmã Rosângela. Quantas coisas Deus fez pela tua vida, e você ainda é um incrédulo, você ainda duvida de Deus, você ainda acha que nós perdemos tempo aqui, nessa reuniãozinha aqui, Você ainda acha que teria lugar melhor do que uma reunião dessa, na presença do Senhor. Você ainda acha que teria uma palavra melhor, de mais sabedoria, do que essa que te esclarece, que clareia a tua vida, que te alimenta, te deixa forte espiritualmente. Aí Deus chama a atenção de Moisés e fala bem assim, ei Moisés, até quando esse povo vai me provocar? Quanta coisa que eu fiz para eles. Fiz eles sair da escravidão, coloquei eles numa terra que mana leite e mel, de tudo que eles pediram, e até quando eles duvidam de mim? Não acreditam em mim? Eu acho interessante que a Bíblia ainda diz, lá no capítulo 20, versículo 12 de Números ainda, diz bem assim, e o Senhor disse a Moisés, Números capítulo 20, versículo 12, e a Arão, portanto, não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que eu lhes tenho dado. Porque vocês não creram em mim, vocês não vão entrar na terra prometida. Só entra na terra prometida, irmão Deva, quem agrada a Deus,
Só entra na terra prometida quem agrada a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Princípio de agradar a Deus é ter fé nele. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas a Bíblia diz, irmã Juliana, que pode haver coisa impossível diante de Deus. Eu provo para você que pode. A nossa incredulidade. É impossível Deus fazer nós acreditar nele. Isso é algo que tem que partir de nós. O Espírito Santo só nos convence. Agora é nós que temos que acreditar. Nós que temos que ter fé. Pastor, outra coisa que eu vejo aqui que é interessante, ainda falando, os marinheiros, se lembra dos marinheiros? Lá do Jonas, profeta Jonas? Os marinheiros pagãos foram exemplo para Jonas em oração. Agora os ninivitas pagãos são exemplo para ele no quebrantamento. E volta para Deus. E Jonas ainda estava lá duvidando. Não quero que essa cidade seja salva. Estou pregando, mas estou pregando obrigado. Estou falando de Deus, mas estou falando obrigado. Estou cantando, mas estou cantando obrigado. Estou indo no culto, mas estou indo obrigado. Pastor, para de fazer as coisas para Deus obrigado. Porque querendo você ou não querendo, as coisas, os projetos de Deus para essa cidade vai acontecer. Entendeu? Pastor Jonas não estava nem crendo na mensagem que ele estava pregando, mas Deus salvou aquela cidade. Querendo Jonas ou não querendo, Deus salvou. Jonas não orou lá no navio de irmão Giovanni, mas Deus livrou os marinheiros, porque os marinheiros oraram, nem conhecendo Deus, os marinheiros oraram. E o profeta estava dormindo lá, né? Agora chega na cidade, Jonas não ora, só prega, e o povo se converte também. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque Deus vela pela palavra dele. Deus vela pela palavra dele. A palavra dele, se ele disse, fala, fala. Se foi ele que disse, vai cumprir. Espera. Eu acho interessante que a conversão produz a verdadeira mudança. Irmão, pastor, eu me converti, mas eu não vejo mudança na tua vida, então não está convertido, irmão. Você é um convencido. É duro, né? Quando a gente precisa falar a verdade. Mas eu não tenho medo de falar a verdade. Vocês poderiam se preocupar se tivesse um pastor que só mentisse para vocês. Mas eu não quero mentir para vocês. Se for para mentir, que Deus me leve embora. Eu fui trazido a essa nação para falar a verdade. A palavra como ela é aqui. Não distorcida, mas como ela é. Deus falou, pastor, olha aqui, ó, a conversão, ela produz uma verdadeira mudança. Você se converteu, agora você está andando, caminho é diferente, conduta é diferente, o falar é diferente, o agir é diferente, até o adorar é diferente, pastor. Outra coisa que eu vejo, que o homem vem a Cristo como está, mas não permanece como ele está. Se ele vem a Cristo, ele sai diferente. Diácono Elton, quando Paulo ele encontrou Jesus, ele era um assassino. Quando ele saiu da presença do Senhor, ele era um apóstolo, ele era um profeta, ele era um ganhador de almas, um salvador de vidas. Você imagina como você era antes de você encontrar Jesus? Então olha, está tendo diferença? Meu Deus, pastor, misericórdia. Minha casa é um céu, minha vida é uma bênção. Pastor, mas tem luz? Tem luz, isso eu sei, ataques infernais tem. Você está caminhando contra o inferno? Você está caminhando para o céu, você acha que o inimigo vai querer isso? Ele vai fazer de tudo para te tirar da direção de Deus, para te tirar da graça. Mas a Bíblia diz, não se conformeis com esse mundo. Siga avante, caminhando para o prêmio da soberana vocação. Nosso galardão é lá em cima. Outra coisa que a Bíblia nos conta aqui, que é impossível converter-se a Cristo e ainda permanecer no pecado, pastor. É impossível eu ter um encontro com Cristo, dizer que eu tenho Cristo e eu ter uma vida de pecado. Pastor,
Agora, eu dizer que tenho Jesus no coração e ser um baita do mentiroso, dizer que tenho Jesus no coração e ser uma pessoa que se prostitui, dizer que tem Jesus no coração e ser uma pessoa que tem vício. Ei, Jesus, ele liberta. Jesus, ele muda a tua vida. Então, se você tem Jesus no coração, a tua vida é uma vida cristã, é uma vida mudada, é uma vida diferente, é uma vida que chama atenção, sim, chama atenção do mundo, porque você é diferente do mundo, você é luz, e a luz brilha no mundo, incomoda os das trevas, incomoda, porque a luz, fica olhando para a luz para você ver. Acho interessante. Outra coisa que nós vimos aqui sobre a cidade de Nínive foi o abandono das práticas pecaminosas. A conversão toca o ponto nevrágico da vida. Quando o rico Zaqueu, que vivera extorquindo o povo, cobrando imposto, abusivos, e se converteu, ele resolveu de verdade e dar a metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais quem ele lhe havia defraudado. Ele se converteu. Eu acho interessante que a Bíblia não diz que Zaqueu era um ladrão. A Bíblia diz que Zaqueu era um chefe dos publicanos. Tinha muito publicano que passava a perna, fazia cobranças abusivas. Pastor, o Zaqueu, ele era um chefe daqueles publicanos. Então, né? Ó, é publicano, então é ladrão. Já generaliza tudo ali, pá. Tem gente que faz isso com pastor, tem gente que faz isso com crente, tem gente que faz isso com político. Mas não generaliza não, irmão. Tem gente boa assim. Tá? Eu vejo Zaqueu ali encontrando com Jesus, dizendo aqui, ó, Jesus, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho, porque muitas das vezes a gente erra sem saber, muitas das vezes a gente, poxa, eu estamos vivendo aí num mundo de gente que só sabe enganar, só sabe mentir, então muitas das vezes a gente pega e acaba indo na maré, né? Então Zaqueu já foi temente, já veio temor no coração. Ei, Deus, eu sei que tu conhece meu coração. Então, para mim não mentir dizendo que eu nunca defraudei alguém, então eu vou ser sincero, se eu tenho defraudado, revela aí, eu quero restituir. Eu não vejo a Bíblia, Jesus falar assim, olha, lá em tal lugar você defraudou aquela pessoa. Não. Jesus não falou nada. Você pode olhar ali na Bíblia, Jesus não falou nada. Entendeu? Lucas capítulo 19, versículo 1 conta essa história. Jesus não falou nada. Mas nós vemos o temor da vida do Zaqueu depois que ele encontrou Jesus. Meu Deus, aí, você já tem aquela sensação, meu Deus, às vezes alguém liga para mim, pastor, será que isso aqui, pastor, é pecado? Pastor, é pecado isso aqui, pastor? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? E muitas das vezes a gente diz, não, irmão, você está certo. Você não fez errado, não. Ah, não, pastor, porque eu estava pensando, isso é temor. Como é bom você ser sensível, pensar que está pecando, do que achar que não peca. A Bíblia diz, aquele que acha que não tem pecado, já pecou, é mentiroso. Agora, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor. É mais fácil você ver, será que isso aqui é pecado? Meu, será que isso aqui é pecado? Ai, Jesus, me perdoa, porque eu não sei se isso aqui é pecado, mas, meu Deus, isso é temor. É você saber que o teu Deus é grande e poderoso. É você saber que Ele, se Ele quisesse, Ele podia fazer isso aqui com você. Então você teme a Ele. Você não brinca com Ele, você leva as coisas deles a sério. Outra coisa interessante no abandono das práticas pecaminosas é que quando o truculento carcereiro de Filipe, lá em Atos capítulo 16, versículo 27, que o truculento carcereiro de Filipe converteu-se, ele estava com Paulo e Silas na prisão. Nós já pregamos sobre eles aqui. Apanharam um monte, bateu um monte de sarafada nas costas de Paulo e Silas, botou na prisão. Porém Paulo e Silas na prisão cantava e adorava a Deus, não se deixava levar pelas lutas, não deixava de adorar a Deus por causa das lutas. Ei, quantas vezes
causa da luta que você está passando, você quer largar as coisas de Deus, você quer deixar as coisas de Deus, você quer abandonar as coisas de Deus, isso não é atitude de um verdadeiro convertido. O convertido, quanto mais luta, mais ele está apegado com Deus. Paulo tinha um espinho na carne, e ele dizia: Deus, eu estou sofrendo com esse espinho na carne, quanto mais eu quero, mais o inimigo vem aqui e me machuca. E Paulo pediu para Deus: tira esse espinho da carne da minha vida. Deus fala bem assim: quando tu está fraco, eu te fortaleço. O meu poder se aperfeiçoa na tua. Entendeu? Ei, Paulo, eu só tenho uma resposta para ti, Paulo. Eu só tenho uma resposta para ti. A minha graça te basta. Na hora da luta, Paulo, você só precisa da minha graça. Ei, você quer aguentar as pontas na hora da provação? Pede graça para Deus. Pastor, eu estou a ponto de... A tampa da panela está explodindo. Pede graça. Pastor, não estou suportando mais. Pede graça. Pastor, eu estou com vontade. Pede graça. A minha graça te basta. A graça do Senhor Jesus Cristo fez Daniel suportar os leões dentro da cova. A graça do Senhor Jesus Cristo fez Sadraque, Mesaque e Abednego caminhar dentro da fornalha. A graça do Senhor Jesus Cristo fez Jesus ir até na cruz por amor de nós e não desistiu. Graça. O que nós precisamos é de graça. Porque o inimigo quer nos tirar da graça. O inimigo quer nos vencer na carne. Mas nós temos a graça que é mais forte que a carne. A graça vence a carne. E a carne é dominada pela graça. Se você tem a graça, a carne está dominada. Se você não tem graça, a carne é fraca. Outra coisa que eu vejo aqui. Olha só que interessante. Onde o pecado não é abandonado, não há evidência de conversão. Olha que interessante aqui, ó. Outra coisa que nós vimos na vida de Jonas e dos ninivitas foi uma posição de humildade diante de Deus. Essa posição de humildade, muitas das vezes, nós precisamos ter. Nós, cristãos, que se achamos a última bolacha do pacote, se achamos os mais santos da cidade, se achamos Ei! Olha que interessante, quando a palavra de destruição chegou aos ouvidos do rei da cidade de Nínive, capítulo 3, versículo 9. Lê lá para nós. 3, versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha só que interessante. Versículo 9 é o rei que está falando agora. É o rei que está falando. Interessante que a ordem do rei ao seu povo foi que todos deveriam se humilhar. Chegou essa notícia ao ouvido do rei, irmã Priscila. O rei se levantou do trono. Quer ver? Capítulo 3, versículo 6. Lê ali para nós, irmão Giovanni. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Olha só, esta palavra chegou ao rei de Nínive. Então não foi Jonas que levou. Alguém levou, como a irmã Priscila falou. Alguém levou. Ei, quantas vezes a palavra de salvação chega na tua vida? Quantas vezes a palavra de Deus chega na tua vida e você fica com essa palavra guardada no teu coração e você não leva essa palavra para alguém? Você poderia ter levado para casa essa palavra, você poderia ter levado para a firma essa palavra, você poderia ter levado lá para a praça, lá para os teus amigos, você poderia ter levado, ter salvado a cidade inteira. Não, você não levou, você guardou para ti, foi egoísta. Mas a Bíblia diz que Jonas aqui, ele chegou pregando na cidade e alguém levou essa palavra para o rei. Quer salvar o pastor, quer salvar o prefeito dessa cidade? Leva essa palavra para ele. Quer salvar os parentes que não são cristãos? Leva essa palavra para ele. Quer salvar a tua família? Leva essa palavra para eles. Assim como chegou essa palavra ao rei de Nínive, assim vai chegar essa palavra para os teus familiares, para os teus amigos, aonde tiver uma pessoa, vai levar
essa palavra. E olha que interessante, a gente pensa, pastor, mas não vão se converter, pastor. Eu conheço, pois é, incrédulo, tenha fé. Tenha fé. Sabe por que muitas das vezes não se converte? Porque nem você que está com a palavra não acredita. Ei, vamos trazer para cá. A pessoa que levou a palavra para o rei de Nínive, ele tinha fé e nem era convertido. Ele tinha fé. Nossa, não pode destruir essa cidade. Eu vou lá falar para o rei, para que o rei tome uma providência. Não vai poder destruir essa cidade. Ele teve uma esperança. Eu vou lá falar para o rei. Foi lá, falou para o rei. Olha o que aconteceu lá no rei. Capítulo 3, versículo 6. O que diz ali? Depois que chegou a palavra no rei, irmão Giovanni. Bem alto. E levantou-se do seu trono. Ó, levantou-se do seu trono. E que mais? tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Irmãos, olha que interessante aqui a atitude do rei. Olha aqui, meus irmãos, capítulo 3, versículo 6. A palavra, irmã Miriane, chegou no ouvido do rei. O rei levantou-se do seu trono. Tá? Olha que interessante. Ele levantou-se do seu trono. Quando eu vejo isso aqui, eu anotei um negócio aqui, eu só não sei onde é que está. Quando eu vejo o rei se levantar do trono, o que significa se levantar do trono? O que significa se levantar do trono? É ele reconhecer que existe um trono maior que o dele. O que significa o rei ter se levantado do trono quando ouviu a palavra poderosa da parte de Deus? Ele se levantou do trono e disse: não posso fazer nada. Ele saiu do trono. Quem sabe ele disse assim: não está no meu poder agora salvar essa cidade. Mas eu acho interessante que, levando no contexto do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, Isaías também estava dentro de um palácio, e ele disse que quando ele viu o rei Uzias, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por que aquele rei se levantou do trono? Porque existe um trono maior que dele. Ele reconheceu que existe um trono maior que o dele, e aquele lá só se levanta se você tiver de oração. Dobra o teu joelho para ver se Deus não se levanta a teu favor. A Bíblia diz que ele se levanta, a Bíblia diz que ele te contempla, a Bíblia diz que ele te ouve, a Bíblia diz que ele estende a mão, a Bíblia diz que ele faz qualquer coisa se você orar. Tem um louvor que fala bem assim, ó: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Olha só. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Oh, meu irmão. Aleluia. Não deixa de orar, não. Sabe por que o ambiente é gostoso? Por causa da oração. Por causa da oração. Quando eu vejo aquele rei se levantar do trono, ele se levantou do trono em reconhecimento do poderio de Deus. Mas ele não fez só isso. Ele fez o que mais, irmão Giovanni? E cobriu-se de pano de Não, saco. ele fez mais, alguma coisa ele fez antes ainda. E tirou de si as suas vestes. Tirou de si as suas vestes. Isso é o quê? Eu não dependo disso aqui, não. Isso aqui não vai fazer nada, não. Meus títulos, meus anéis, minhas arrogâncias, meus orgulhos, não vai. Tirou. O que ele fez? O que ele fez? Se vestiu de pano de saco. Ele ficou que nem o povo lá de fora. Igualzinho o povo lá de fora. Eu acho interessante, meus amados. Eu acho interessante aqui quando eu vejo que o povo de Israel, quando perderam a arca do Senhor,
Depois Davi foi buscar a arca do Senhor, buscou de uma forma errada, Uzá morreu, aí agora ele foi buscar da forma certa. Quando a arca do Senhor entra na cidade, Davi fica tão alegre, sem contar que quando ele estava vindo com a arca do Senhor, cada 6 passos que a arca dava, ele fazia um sacrifício. Que alegria, né? Quantos passos você faz sem fazer sacrifício? Davi estava tão alegre com a presença do Senhor, que a Bíblia diz que ele andava 6 passos e fazia um sacrifício. 6 passos e fazia um sacrifício. 6 passos. Por quê, pastor? Está perto da arca. Quem está perto da arca, quem está perto da presença do Senhor não mede esforço. Pastor, e quando entrou na cidade, que agora o povo dele está vendo ele entrar na cidade, a família dele está vendo ele entrar na cidade, os compatriotas, todos os políticos, todas as pessoas que estavam do lado de Davi, ele rei, todas as pessoas que bajulavam Davi. Agora Davi pensou: peraí, eu não quero tirar a glória da glória, eu não quero tirar o mérito da presença do Senhor, aqui eu que tenho que diminuir e ele tem que ser grande. E Davi fez o quê? Davi tirou as suas vestes reais, Davi se despiu das suas vestes e entrou dançando na cidade, com as vestes naturais, não com as vestes reais. Isso dá o que, pastor? Humildade. Reconhecer que ele é e eu não sou nada. Pastor, mas eu sou rei. Tira as vestes, porque diante de Deus tu é vaso, diante de Deus tu é pó. Está na hora de nós perder aqueles títulos arrogantes, porque diante de Deus nós somos pó. Por isso que o rei de Nínive se levantou do trono, tirou suas vestes, se cobriu de saco, arrependimento. Nossa, mas até o rei? Até o rei. E eu acho interessante, uma posição de humildade, meus amados. Eu vejo aqui que nenhuma exigência foi feita por Deus. Deus não pediu nada para eles fazer. Qual que foi a mensagem que o Jonas pregou? Capítulo 3, versículo 4. Lê para nós ali, irmã Priscila. Capítulo 3, versículo 4. Qual que foi a mensagem que Deus mandou Jonas pregar? E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: Ó, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso, irmã Cíntia. Deus não pediu nada. Deus não mandou fazer nada. Deus não pediu: vocês têm que fazer xixi, vocês têm que orar, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que fazer aquilo. Não, Deus falou: dentro de 40 dias, se vocês não se arrepender, entendeu? Se vocês não se arrepender, vai ter planta, vai ter flor na vida de vocês, aí a área viria. Mas eu vejo que Deus não pediu nada para eles, a não ser arrependimento. Né? Eu acho interessante que tem cristão que faz tanto ritual, faz tanta encenação, mas arrependimento não faz nada. Deus não está te pedindo nada, a não ser arrependimento. Arrepende, e o resto Deus faz. Eu acho interessante que ele tem o compromisso de ser justo. Deus, ele é justo. Pastor, por que Deus ia destruir aquela cidade? Porque aquela cidade estava corrompida. Aquela cidade estava aqui, ó, considerada pela palavra de Deus, era uma cidade sanguinária. Matava, rasgava as grávidas, matava tudo que via pela frente, não tinha dó. Então a Bíblia diz: amaldiçoar será amaldiçoado, abençoar será abençoado. Isso ali era o que, pastor? O cumprimento da palavra de Deus. O cálice da ira do Senhor chegou ao limite, aquela cidade vai ser destruída. Porém ainda existia, faltava um pinguinho ainda de misericórdia, coisa que Sodoma e Gomorra zerou, mas Nínive ainda teve um pingo de misericórdia. Por quê? Porque Deus ainda mandou profeta lá pregar, e eles se arrependeram, ao contrário da cidade de Sodoma e Gomorra,
que ninguém se arrependeu. E o Ló teve que ser arrancado com a família lá daquela cidade. Acho interessante que aqui, Deus, se Deus aplicasse sua justiça, os ninivitas estariam subvertidos. Se Deus realmente, ele pegava e aplicasse, os ninivitas estariam mortos agora. Mas Deus, ele é misericordioso. Deus, ele sempre nos dá uma segunda chance. Deus, ele sempre nos dá o direito de se arrepender. Deus, ele manda um mensageiro para dizer: você está errado. Se você mudar, você vai ter vitória. Se você mudar, você vai conquistar. Vai ter uma porta aberta para você. É só você ir lá e entrar. Só que peraí, a porta é estreita. Tem gente que pede: oh Deus, abre minha porta. Deus abre a porta e diz: essa porta é muito estreita, não vou entrar não. Eu quero uma porta larga. Quem abre porta larga é o diabo. Mateus 4, nós vimos Satanás tentando abrir um portão diante de Jesus. Satanás falando bem assim: Jesus, eu te dou os reinos do mundo se prostrar e me adorar. Jesus falou: não, prefiro o deserto. Eu prefiro ficar aqui no deserto, porque aqui a porta é estreita, mas eu estou direto ligado com o céu. Pastor, para nós correr aqui contra o tempo, olha o que diz aqui, o arrependimento. O arrependimento de Deus. Deus se arrepende. Deus viu a grandeza da cidade de Nínive. Porém, sobretudo, Deus viu o arrependimento e a fé dos ninivitas. Deus viu que a cidade era grande. Beleza, mas isso aí não incomodava Deus, porque Deus é maior. Mas Deus viu o arrependimento dos ninivitas. Isso incomoda Deus. Você sabe o que incomoda Deus? É o arrependimento. Quer ver Deus se levantar no trono? É o justo aqui na terra se arrepender. Quer ver dar barulho no céu? A Bíblia diz que quando um ímpio se converte, o céu vira festa. Imagina, se o céu vira festa, eu creio que Deus também está lá, né? Acho interessante, o mesmo Deus que vê o pecado, também vê o arrependimento. Outra coisa que nós vemos aqui, ele não despreza um coração quebrantado. Onde há sinal de arrependimento, há oferta de perdão. Se arrependeu, Deus perdoa. Não se arrependeu, a consequência do não arrependimento é a consequência dos teus erros. É a consequência do teu pecado. Onde chega o choro, pelo pecado, ouve-se a canção da salvação. Ainda aqui nós vimos que Jonas podia ser uma pessoa insensível, mas se Deus não era, o seu Deus não era sensível. Outra coisa, Deus se alegra com o arrependimento. A graça de Deus não é uma exclusividade para Israel. Deus também expandiu essa graça para os gentios. Aqui nós vimos que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. O humano se arrepende com segundas intenções. Eu te perdoo, mas, entendeu? Deus não. Deus te perdoa e esquece. Não se lembra mais. O humano, muitas das vezes, diz que arrependeu, mas lá na frente ele está desarrependido. O que é isso? Não sei se existe essa palavra, desarrependendo. Professor, aí existe? Desarrependendo. É voltar atrás do arrependimento. Não existe essa palavra. Tá bom? Não existe essa palavra. Tá? Uma palavra que veio da carne. Tá? Mas Deus não se arrepende. Mas pastor, então por que ele mudou a sentença? Ele disse que ia destruir a cidade de Nínive e agora ele não vai destruir. Ei, quem mudou a sentença não foi Deus. Quem mudou a sentença foi o povo. Que a destruição da cidade, Marlon, era consequência do pecado do povo. O povo se arrependeu. Quem se arrepende alcança misericórdia. Algo interessante aqui, que o arrependimento é saber que o pecado é maligníssimo e devemos abominá-lo por isso e não apenas por suas tragédias. Aqui, pastor, o rei, ele agora, sabendo que Deus ia destruir a cidade, se levantou do trono, tirou suas vestes reais, se vestiu de saco, reuniu todos os seus políticos, está lá,
Versículo 7, o que diz lá, irmã Cíntia? Versículo 7. Fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por um mandato do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes é pasto, nem bebam água. Beleza, olha aqui, ó. O rei, depois que se levantou, depois que ele reconheceu que não estava mais na alçada dele resolver esse problema, se levantou, reuniu todos os seus políticos, magistrados, o consulado, o parlamento, sei lá como é que era naquela época, reuniu todas as autoridades e diz: ó, nós temos que fazer um negócio aqui. Temos que fazer um negócio aqui para reverter essa situação. Temos que fazer, vamos proclamar um jejum aí. Vamos proclamar um jejum aí. Quantos estão de acordo? Quantos estão de acordo para lá proclamar um jejum aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Lá todo mundo levantou. Estou brincando. Né? Todo o parlamento levantou. Então vamos sancionar uma lei aí. Ei, escreve aí. Eu, rei, tal, proclamo um dia de jejum e tal. Não sei se foi um dia, não sei se foi 2 dias, eu não sei quantos dias foi, eu só sei dizer que ele proclamou um jejum. E nesse jejum, era um jejum, pastor. O que foi exigido através do jejum? Olha aqui, ó, que rigorosamente fosse observado. Olha o que diz no versículo 7. Proclamou o quê? E que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, está falando do parlamento lá, dizendo que nem homem e nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma. Nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Jejum 100%. Entendeu? Proclamou. E ele proclamou e diz: e quem não fazer vai morrer. Então todo mundo fez. Até o gado. Olha só que interessante. Você está lá com o cachorro lá, não pode dar para o cachorro. Está com o gado, esses animais que a Bíblia está falando aqui, não é os animais que são selvagens lá, que não tem dono, não. Estou falando dos animais que vivem em confinamento, animais que dependem do homem para ser alimentado. Os animais que tinham que tratar lá no coxo para tirar o leite. Não vai ser dado nada para esses animais. Nem animal, nem passarinho, nem nada. Não vai ser dado nada, pastor. Mas eu vou clamar a Deus. E os animais? Você acha que os animais não clamam a Deus? Será? Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provam coisa alguma. Quando você não come, teu corpo sofre. Fica fraco, você começa a ter mais intimidade com Deus. Outra coisa, pastor, e os animais? Por que o rei botou os animais também? É bíblico isso. O gado, que era mantido cercado, não deveria receber nem pasto, nem água, como de costume. Então, tipo assim, ninguém vai tratar gado hoje. Ninguém vai tratar passarinho hoje. Ninguém vai dar água, ninguém vai tirar leite, ninguém vai recolher, fazer o quê? Ninguém vai fazer nada. Os animais que costumam ser cobertos com areia, com areios ricos, entendeu? Aqueles cavalos de corrida lá, né? Aqueles bois, aquelas jumentas lá, que eram dos políticos, que os camaradas gostavam de andar com eles todo enfeitado. Aqueles cavalos que eles mandam fazer adestramento, que de adestramento não tem nada, porque o cavalo que ele é crioulo, o cavalo que ele é lá do pasto, ele anda certinho. Agora o cavalo que ele é do mar, ele é tudo torto aqui. Eu sei disso, eu venho de uma terra onde é que eles fazem clubes de cavalo lá, e a gente vê aqueles cavalos caríssimos, mas andando tudo torto. O cara quase cai para dominar o cavalo. E o pobretão, um cavalo lá que está quase morrendo sem dente, o cavalo até anda sozinho. Tu pode botar uma criança em cima que o cavalo vai certinho, até em casa. Ele até põe assim o pescoço em cima da cerquinha, para você só pegar a corda e fazer assim. Agora pega um cavalo desses adestrados para você ver. Misericórdia, ficar em cima, entendeu? Olha só que interessante, até esses não podiam ser
vestido. Sabe esses cavalos que nós temos aqui na Austrália? Que os fazendeiros colocam aquelas capas em cima? Não podia fazer nada. Entendeu? Se fosse botar capa, em vez de botar aquelas grandes capas lindas, todas bordadas, tinha que ser... Oh, irmão, misericórdia, acabou com o cavalo agora. Cavalo de não sei quantos milhões, pano de saco. Desvalorizaria, né? Tiraria todo o valor do cavalo. Sim, claro. O rei mandou fazer. Isso aí era para salvar a cidade. Pastor, eu acho interessante que eu não vejo, aonde eu vejo o sacrifício dos animais aí, pastor. Quer ver? Os homens, eles iriam clamar, porque estavam precisando. Mas os animais que não têm raciocínio. Pastor, a Bíblia diz, os animais irracionais, através do seu gemido, de fome por falta de comida, seja interpretado como clamores a Deus, como são os gritos dos filhotes do corvo. Está na Bíblia isso? Abre lá. João 38 e 41. Outro já abre Salmo 104 e 21. Vamos ver se os animais não clamam a Deus quando estão com fome. João 38 e 41. Quem achou, abre bem rápido. Jó. Obrigado, filho. João não tem capítulo 31. Jó. Desculpa. Vocês estudam a Bíblia. Jó 38 e 41. O que diz lá? Será que os animais, quando estão com fome, eles clamam? Quem prepara... Pode falar. Pode ler, irmão Giovanni. Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Ei, os pintainhos dos corvos, quando não tem o que comer, eles clamam para quem? Gritam a Deus. Ei, por que o rei proclamou um jejum com os animais junto? Porque os animais iam ajudar a clamar a Deus. Enquanto os animais estavam lá no estala gritando, era um clamor a Deus. Ei, tem misericórdia da nossa cidade. Tem misericórdia, os animais estavam clamando. Pastor, mas estava falando tem misericórdia da cidade? Não, estavam gritando por comida. Mas Deus estava entendendo que eles estavam sofrendo por questão de salvação da cidade, por questão do jejum. Pastor, 104 e 21 de Salmo. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Os leãozinhos bramam pelas presas, e de Deus buscam o seu sustento. Os leãozinhos com fome, eles clamam e buscam de Deus o seu sustento. Você entendeu agora porque que o rei botou até os animais? Porque sabiam que os animais gritando serviria de clamando a Deus também. Meus amados, para nós encerrar, o pregador tem de proclamar a mensagem divina. Pastor, se Deus falou, muitas vezes é uma mensagem dura e faz estremecer até mesmo o pregador. Porém, a pergunta não deve ser o que os homens querem ouvir, mas sim o que Deus está mandando dizer. Tem pessoas que muitas das vezes vêm para o culto, eu não gostei da mensagem, deveria ser diferente, deveria ser assim. Ei, não é o que nós queremos ouvir, é o que Deus quer falar para você. É o que Deus quer falar para você. Muitas das vezes o que Deus quer falar para você, você não quer ouvir. Por que, pastor? É remédio que vai direto na ferida. Você quer que Deus entre com providência, mas você não quer que Deus coloque remédio na ferida. Você quer que Deus cura, mas você não quer que Deus te manda remédio. Aí você fica com aquela infecção lá, aquele problema lá. Meu Deus do céu, me dá graça, me dá sabedoria. E Deus vai com a palavra ao teu encontro. Essa palavra não gostei. Nossa, parece que está de marcação, parece que conhece a minha vida. Parece que falou, ei, você falou alguma coisa? Você falou alguma... Não, irmão, é palavra. Palavra de Deus. Ela vai até nas juntas e medula, até na divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamento. Quando você saiu de casa, você saiu com uma vontade de dizer assim, assado, e chega aqui, Deus revela através da palavra para você. E você diz assim, nossa, só Deus.
Pastor, o arrependimento é pessoal, mas pode ser nacional. Nós vimos que há momentos em que as autoridades devem chamar a nação ao arrependimento. O que aconteceu lá em Nínive? O rei se levantou e tomou uma posição. Eu fico pensando no nosso Brasil, se um dia chegasse um presidente, subir ao palanque e dizer assim: eu quero saudar a nação brasileira com a gloriosa paz do Senhor. Será que ia mudar alguma coisa? Proclamar a mudança de vida, será que não ia mudar alguma coisa? Pastor, o arrependimento nacional pode evitar catástrofe. Muitas das catástrofes que está acontecendo no mundo afora é por causa do pecado. Não é porque Deus, os ateus gostam de falar isso. Se Deus é justo, por que lá está assim e aqui está assado? Lá está assim porque eles rejeitaram a Deus. E aqui está assado, ei, se continuar assado, vai também estar assim que ele está lá. Brasil, se continuar dessa maneira, vai de mal a pior, vai se tornar deserto, porque abandonaram Deus. Alguém me perguntou hoje de manhã: pastor, e o Natal? O Natal que o mundo faz hoje é um Natal comercial. Não é um Natal para adorar o filho que nasceu. É um Natal para adorar o filho, o dinheiro que o filho está através do nascimento dele. Hoje eles veem que o comércio está todo vapor. E onde é que está Jesus? Está lá na estrebaria. Não há lugar para Jesus. E tu pode ter certeza, muita gente nesse Natal vai esquecer de Jesus e vai se lembrar das coisas lá de fora. Jesus vai para a estrebaria de novo. Na minha vida não. Na minha vida ele vai continuar no coração. E eu quero crer que na tua também. Não deixa teu Jesus para a estrebaria, não. Deixa teu Jesus dentro do teu templo. Meus amados, para encerrar, Deus é benigno e compassivo. Ele é tardio em irar-se, grandioso em misericórdia.